vamos para uma premissa que seria uma advertência. Direi coisas nesta homilia que o ouvido moderno ele não está habituado a escutar, ok? Tudo bem. Mas o meu dever de dizê-lo não é simplesmente porque eu sou padre, e isso já seria o suficiente. Ou porque Jesus disse, que também seria mais do que o suficiente. Mas porque também eu acredito nessas palavras de Jesus. O Evangelho, ele não é uma mesa em que eu escolho o que eu quero. Do Evangelho nós tomamos tudo, absolutamente. Mesmo quando aquilo nos coloca em um certo desconforto. Mas se nos coloca em desconforto, o nosso chamado é sair do desconforto para abraçar aquilo que Jesus propõe. E o que o Evangelho propõe é muito, muito, muito forte. Eu gastei 10 anos da minha vida meditando esta parte do Evangelho aqui. Portanto, sobre isso eu acredito que eu tenho algo a dizer. Muito bem. Se porventura, atenção, hein? Tudo que eu falo na missa da noite, vocês podem vir na missa do domingo, do sábado à tarde, do domingo das 8, do domingo das 10. A homilia é a mesma. Quem já teve a oportunidade de participar no mesmo domingo de 2 missas sabe que eu falo exatamente a mesma coisa, até as piadas são igual. Não é que eu decoro a homilia, é que eu tenho uma memória muito boa, eu escrevo tudo bonitinho, então eu consigo ter uma ordenação de conceitos na minha cabeça e consigo, então, exprimir de maneira bastante ordenada. Mas isso aqui é uma graça de Deus, enfim. Mas o que eu quero dizer, se por acaso eu disser algo que pode te deixar desconfortável, ou com raiva, porque pode acontecer, ou com um sentimento estranho, eu desejo de todo o coração que você saiba de uma coisa. Eu, como seu sacerdote, seu padre, estou do teu lado para te ajudar, tá bom? Sair dessa situação, encontrar os caminhos do Senhor, para que você possa viver tranquilo na casa de Deus, também tranquilo com a sua consciência, como diz a oração inicial de hoje. E quero dizer também que não só eu como sacerdote, mas também os nossos irmãos da comunidade estarão do teu lado. Porque basta conversar com 2, 3 famílias aqui e com certeza as outras famílias também ajudarão vocês em qualquer situação. E o tema aqui é o tema do divórcio e é um tema muito, muito sério, tá bom? Então, peço gentilmente que prestem pelo menos bons ouvidos àquilo que vamos hoje, pela graça do Espírito Santo, dizer, mas se algo de você ainda não está muito adequado, saiba que você não está sozinho, nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Os demais casais, espero que hoje possam renovar profundamente o matrimônio. E aí, hoje foi muito bonito, sobretudo na missa das 10, ver os casais que se aproximavam, que se olhavam, que davam as mãos e como foi bonito perceber essa beleza da vida matrimonial, que é uma graça de Deus enorme. Bem, isso aqui é a advertência, início da homilia, e agora vamos começar a homilia. Começamos a homilia do final do Evangelho. Jesus Cristo se aborrece com os discípulos por causa das crianças. E Jesus Cristo vai dizer, deixe as crianças vir até mim. Graças ao bom Deus, a nossa comunidade já aprendeu isto aqui. Esta parte do Evangelho nós já cumprimos muito bem. As crianças participam da nossa igreja, às vezes faz um pouco de barulho, às vezes incomoda, às vezes... Mas dentro da igreja elas são educadas para estar com Jesus. E isto para nós é tudo. Elas aprendem. E nós vimos crianças que aprenderam a correr aqui no corredor da igreja. E que graça por isso. E aos poucos elas vão entendendo a presença de Cristo. Mas qual que é o símbolo da criança? A criança é sempre o símbolo da novidade. A criança traz consigo algo novo. E algo de surpreendente. Por exemplo, temos o Lucas, o filho da Jéssica do André, que está lá na salinha lá no fundo. A gente não sabe o que ele vai ser quando crescer. Mas ele é uma novidade. E esta novidade, ela recebida como responsabilidade por parte dos pais, a criança será educada. E é muito fácil educar uma criança. Logo, logo a Carol também já vai ter a bebê, está para nascer, está no 9º mês, bateu o 9º mês aí. Veja,
é muito fácil educar porque a criança não tem os vícios, os caprichos. A Carol tá atrás de você, viu, Bruna? Essa mosca. Isso, que eu apontei aqui, o pessoal fica olhando para a cara da Bruna. Calma, você também logo vai ser mãe, viu? Não se preocupa, não. Estamos rezando para isso, viu? Muito bem. Em todo caso, a criança, ela é educada, ela é trabalhada e ela consegue entender o que é o certo, o que é o errado. E a educação dos pais, ela é muito importante e decisiva para a vida de uma criança. E aí nós vamos entender aqui no Evangelho que Jesus diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus, ou seja, a proposta de Cristo, a vida de Cristo, a pessoa de Cristo, como uma criança, não entrará nele. Portanto, a atitude de um discípulo de Jesus é ter o coração, isso aqui não é um convite, é um dever, é ter o coração como de uma criança, capaz de acolher as novidades de Cristo. Não dar-se por entendida, eu já sei tudo. Não. A criança acolhe a novidade sempre. E para nós cristãos, Cristo dá sempre uma novidade, que é diferente de inédito, como eu já falei. A novidade de Deus se faz a cada manhã, a cada situação. É como quando um esposo e uma esposa, para exprimir o amor um para o outro, usa a frase eu te amo. Mas só que este eu te amo está sempre carregado de uma novidade. E esta novidade, quando acolhida, ela dilata o coração. Então, a primeira coisa que temos que compreender é que necessitamos de um coração que seja o coração como de uma criança, capaz de acolher a novidade do reino de Deus, capaz de acolher a novidade de Jesus. E este coração de uma criança, um coração suave, acolhedor, um coração novo, um coração alegre, um coração que entende, que compreende, que é educado, se contrapõe ao coração duro. Que aí nós voltamos lá no começo do Evangelho. Por que Moisés vos deu esta lei? Por causa da dureza do vosso coração. Portanto, para acolher a proposta de Cristo relativa ao sacramento do matrimônio ou ao matrimônio, nós somos chamados a ter um coração como o coração de uma criança e não um coração duro. E aí nós vamos perceber que é muito importante e muito central o matrimônio na vida de um cristão. E Jesus Cristo disse de maneira muito direta sobre este sacramento tão bonito. Direta, de tal modo que se confia muito no nosso relacionamento, ou melhor, no relacionamento entre um homem e uma mulher, que é chamado a uma grandeza. E nós, e vocês, que fizeram a grande experiência do matrimônio, sabem exatamente disso. E por quê? Porque a experiência amorosa, ela dilata o nosso coração de tal forma que nós, imediatamente, dizemos que o outro, aquele que Deus me deu, seja o homem para a mulher para o homem, imediatamente a pessoa diz, foi Deus que me deu você. É uma experiência que abre um transcendente, que abre algo grande, que diz uma novidade. E uma novidade que nós sabemos que não nasce somente fruto da nossa vontade. Existe algo de divino naquilo ali. Existe algo de divino no relacionamento entre o homem e uma mulher. E de fato, porque no princípio Deus os criou, homem e mulher. Portanto, Deus participa do relacionamento entre o homem e uma mulher, e este relacionamento que envolve toda a pessoa na entrega de um para o outro. E Deus está ali e se faz de fiador, se faz de garantidor deste relacionamento. E por quê? Porque nós sabemos que nós temos fraquezas. Os nossos sentimentos muitas vezes são um pouco efêmeros. As nossas vontades, elas não são tão bem fundamentadas. Então Deus se coloca dentro do relacionamento de um homem e uma mulher, e este relacionamento em Cristo é elevado à categoria de sacramento. Tem a presença do próprio amor ali, do Espírito Santo, que sela esta relação e que se faz garantidor daquilo ali.
E o que eu peço hoje a você, casal, é de amar profundamente, não a sua esposa e nem o seu esposo, mas amar profundamente o dom do sacramento do matrimônio que Deus deu para você. E quanto é bonito ver os casais quando se amam. Este é o motivo pelo qual vocês veem o Padre Douglas sempre andando com casais. Porque o casal, ele aponta para mim a origem. Porque o casal, quando se relaciona, eles estão tocando o momento mais próximo de Deus, a criação do homem e da mulher. E a beleza do sacramento do matrimônio, da relação de um homem e de uma mulher, é que revela a graça e a beleza do princípio de Deus que quis o homem e a mulher juntos e que criou de tal modo que este relacionamento subsista num para sempre. Num para sempre. Uma sociedade que é dura de coração é uma sociedade que não entende isso e uma sociedade que busca subterfúgios jurídicos. Vai buscar divórcio, vai buscar separação de bens, vai buscar nulidade, que infelizmente é uma mentalidade que entrou dentro do contexto eclesial, ao ponto de eu ter ouvido isto. Se o nosso casamento não der certo, a gente tenta nulidade. Naquele dia eu fiquei bem nervoso, e graças a Deus eu sou padre, porque senão eu teria feito algo de pior. Mas em todo caso, entra esta mentalidade divorcista, que não é a mentalidade de Jesus. Porque a mentalidade de Deus é sempre uma mentalidade de unir as coisas e não de separar as coisas. E quando Deus une um homem e uma mulher, ele se coloca como fiador disso. Por quê? Porque além de observar e pela relação do homem e mulher, abrir-nos a capacidade de perceber a nossa origem, percebemos também o nosso futuro. A Bíblia começa com a relação entre o homem e uma mulher, a criação e ali a relação do homem e da mulher. E termina também com o matrimônio, que é o banquete nupcial do Cordeiro. Quando nós entraremos na grande festa nupcial da nossa vida. Portanto, o matrimônio ele é profético, exatamente porque ele me faz compreender a beleza do princípio, mas a beleza de um futuro. E você, esposo e esposa, vocês não são vocação de segunda categoria. Assim como vocês admiram o sacerdócio, é para nós também um convite muito especial de admirar cada sacramento do matrimônio. Porque no sacramento do matrimônio nós percebemos a beleza de Deus que habita aquele lugar. E é ali onde homem e mulher aprendem a gramática do perdão. E aqui não é o ato jurídico. Onde aprende a gramática do doar-se um para o outro. Onde são chamados a construir uma vida juntos. E uma vida sempre com a presença de Deus, que faz desta união uma obra-prima, uma obra de arte. E por isso, quando vemos um sacramento do matrimônio, somos chamados a nos alegrar profundamente por aquilo. O contrário, Cristo não aprova. O divórcio e a união com outra pessoa não é próprio da gramática divina. Não é. Eu sei que pode parecer muito duro isso que Jesus Cristo nos propõe, mas nós somos chamados a compreender que o nosso sim, ele está sempre carregado de uma presença, que é a presença de Deus, e o ponto pelo qual nós somos chamados a recomeçar. Por isso, você, esposo e esposa, que talvez estejam brigados hoje, perdão é o que faz recomeçar. Esquece as brigas, pede perdão e vamos adiante. Simples assim. Mas, porque pede perdão e vamos adiante. A graça de Deus está com vocês. Não é uma coisa qualquer o sacramento do matrimônio. Quando homem e mulher se abraçam, esta união profunda, bonita, é uma união tão bela que, por exemplo, quando eu vejo o Milton e a Carol, né? Apesar de não ser filhos deles, eu me vejo no matrimônio deles. Mas por quê? Porque deste relacionamento eu poderia ter nascido. E aí vocês vão entender porque outros tipos de relacionamento não são de acordo com a gramática de Deus. Porque daquele outro tipo de relacionamento, nada pode nascer. Mas do relacionamento de um homem e de uma mulher, a primeira graça que nós vemos é a graça de Deus. E depois a possibilidade que daquilo eu poderia ter nascido. Ou seja,
me dá a orientação correta para uma origem. E como é bonito perceber a gramática dos matrimônios, a gramática das pessoas que vivem esta beleza, esta profundidade de um sacramento que lhes foi dado, mas que vive dentro de uma perspectiva do sacramento, na perspectiva de que Deus está presente ali. E, portanto, não é o lugar da dureza do coração, é o lugar onde o coração de um e de outro são entregues e vivem esta dinâmica de uma dinâmica própria do Espírito, que vão crescendo nesse amor, e este amor que vai sendo derramado, tantas graças. E olha, é muito mais difícil para Deus unir duas vontades, unir duas liberdades, do que abrir o Mar Vermelho. Abrir o Mar Vermelho para Deus é muito fácil. Ele vai lá, abre aí, o mar se abre. Unir um homem e uma mulher para Deus não é assim, não. Ele tem que derramar muitas graças para que alguém diga sim um para o outro. E se um disser não, o Espírito Santo não age naquilo ali. Olha a beleza e a profundidade do sacramento do matrimônio. Depois, é importante, e eu espero mesmo assim, que vocês amem muito o sacramento do matrimônio de vocês. Amar o fato de que Deus uniu vocês e que vocês são chamados a ser santos juntos. Não é que um é santo aqui e o outro é santo lá. A santidade da vida matrimonial, ela se faz juntos, crescendo um com o outro, abraçando-se um e o outro, amando o fato de que Deus está presente neste lugar, está presente neste relacionamento, está presente neste abraço. E este abraço é profético em um mundo que as pessoas não são mais capazes de prometer, em um mundo em que as pessoas não são mais capazes de amar, que não são mais capazes de ver um futuro. Você, meu irmão e minha irmã, que contraiu o sacramento do matrimônio, é chamado a dar a este mundo uma esperança toda nova, toda renovada. E o divórcio não faz parte disso. O divórcio, sobretudo se você arruma uma outra pessoa, você está em pecado. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Isso tem que ser dito. Porque se eu não digo, e eu, em primeira pessoa, não digo, faço um mal para você. Se você se encontra nessa situação, o meu dever como sacerdote é te ajudar. E eu estou pronto para te ajudar. É dever da nossa comunidade estar ao teu lado. Porque hoje tem uma ideia assim, a igreja tem que incluir todo mundo. A gente inclui todo mundo, na verdade. Incluímos todo mundo segundo o Evangelho. Não segundo a nossa imaginação e os nossos quereres. Mas segundo o querer de Deus, que é o verdadeiro querer do nosso coração. E aí nós conseguimos dar passos verdadeiros. Dar passos para uma vida plena. Dar passos para uma vida grande. E você, meu irmão e minha irmã, que são esposos, repito e insisto nisso, amem o sacramento do matrimônio, que é de uma profundidade, e é tão bonito ter esta contemplação, e eu olho sempre os matrimônios e me dá sempre uma grande alegria, porque os matrimônios me permitem perceber esta presença de Deus, permitem perceber o quanto Deus é amoroso conosco. É Deus quem vos une. O que Deus uniu, o homem não separe. Jesus Cristo poderia falar o contrário. O que o homem uniu, o homem separe. Mas ele não falou isso. É Deus que ama o sacramento do matrimônio que ele deu para você. E que grandeza. Meu sonho é que todos os casais aqui vivam em rede, no sentido que se conversem, que se contemplem, que possam ver a beleza deste grande dom que vocês receberam. O matrimônio não é segunda categoria, gente. O matrimônio é a ponta de diamante de uma nova evangelização, e por isso o Papa João Paulo II gastou todo o magistério dele ensinando sobre matrimônio e família. Exatamente porque no mundo fragmentado, destruído, incapaz de uma promessa, incapaz de uma vida nova, você pode ser aquele que acolhe e que cura a ferida deste mundo. Olha a exigência que o Senhor dá para nós. Quando no mundo começam a entrar pensamentos divorcistas, pensamentos separatistas, pensamentos que não conseguem prometer para sempre, temos alguma coisa de errado. Isso significa que a dureza do coração ela está prevalecendo sobre a vontade do Senhor, sobre aquilo que o Senhor nos ensinou. E aquilo que somos chamados no dia de hoje é transformar o nosso coração, deixar de lado a dureza dele
E se hoje você tiver que pedir perdão para o seu esposo, para a sua esposa, peça. Não fique remoendo coisas que aconteceram. Peça e comece uma vida nova. Mas peça o perdão de coração mesmo. Reconheça os seus pecados e vai adiante. Aqui na nossa igreja nós temos ao menos 5 pessoas que, por exemplo, tiveram um problema que uma pessoa deixou e foi embora. Foi para um outro relacionamento. Mas essas pessoas se mantêm fiéis ao sacramento do matrimônio. Sozinhas. Sozinhas, modo de dizer, porque Cristo está ali e imagina a dor que não é de ver a outra pessoa que está longe do caminho do Senhor. Mas se mantém fiel àquilo que Cristo propõe e terá sua recompensa. Porque Deus não nos trai. Ele está sempre conosco. E nós nos sustentamos e caminhamos juntos porque a realidade sacramental, ela é muito séria. Ela é muito real. E espero que no dia de hoje nós possamos valorizar esta graça do matrimônio. Que deixemos de lado todas essas ideias que o mundo aí propõe, né? Eu digo aí para o padre que é o responsável do tribunal eclesiástico daqui da diocese, eu falo que eu vou fechar o tribunal dele, né? E por quê? Porque a gente vai preparar as pessoas para casarem de maneira correta, profunda, bonita. A nossa igreja está de porta aberta para você, que ainda não contraiu o sacramento do matrimônio. Vem aqui, nós vamos dar um jeito. A gente dá jeito para tudo aqui. Né? E é tão bonito. E nós fizemos muitos matrimônios aqui na igreja, esses matrimônios simples, assim, que as pessoas vinham aqui com padrinho, madrinha, com os amigos e se casavam e estava tudo resolvido. E pronto, porque compreende a profundidade do fato de que Deus está ali, que o Senhor está ali. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o matrimônio e a família, por excelência, atua esta palavra de Jesus. O matrimônio é uma nova Pentecostes, onde os esposos juntos com Cristo saem para a missão e dão ao mundo o rosto do amor, o rosto da presença de Cristo, o rosto da beleza da união de um homem e de uma mulher. Isto é muito... E se Deus quis isso, quem somos nós para dizer o contrário? Se Deus confia e se faz fiador, garantidor do seu amor para o seu esposo ou para a sua esposa, nós não podemos endurecer o coração, porque Ele é a fonte desse relacionamento. E exatamente porque é esta fonte, nós andamos até esta fonte e pedimos sempre para esta fonte que nos mantenha em pé e que nos ajude. Que Maria Santíssima nos ajude no dia de hoje. Que possamos ter um coração simples como de uma criança. Acolher a novidade de Jesus e atuar na nossa vida esta novidade. Que você, esposo e esposa, amem o sacramento do matrimônio. Amem mesmo, de verdade. E que atuem em tudo na vida de vocês as graças que esse sacramento vos dá. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.